O barbudo endemoniado chegou, gauchada, se liga só, o vídeo de hoje é direcionado ao estado do Rio Grande do Sul, mas bate, vou tomar minha água, porque sem água eu não consigo digerir as palhaçadas dessa pastorzada, desses canalhas, desses ratos, é só com o gole da caveira do barbudo endemoniado. Bora pra mais um vídeo? E aí, Rio Grande do Sul, e aí, gauchada pentecostal, os assembleianos, né, do estado do Rio Grande do Sul, como é que vão vocês? Espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos, os pentecostais do Brasil, do mundo, das galáxias, né, os arminianos, espírito maligno, e os calvinistas, demônio! Como é que vão vocês? Espero que vocês estejam bem. Pra quem não me conhece, eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay. O vídeo de hoje se trata de um vídeo direcionado ao estado do Rio Grande do Sul, porque a palhaçada continua no estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que a próxima semana eu vou dar um jeito, já que tem uma galera aí apoiando legal, inclusive até disposta a bancar algumas despesas nossas, vamos dar uma chegada no estado do Rio Grande do Sul, lá por Caxias, lá por Campo Bom, né, pra ver como é que está as coisas mais de perto, porque estão subestimando o nosso trabalho. Infelizmente, estão achando que nós estamos brincando de denunciar, mas não. A ameaça de processo já deixei claro aqui que para nós é ostentação, é medalha na parede. Então, não temos medo de processo, porque estamos aqui dando potência à voz daquele que está cansado de viver e conviver nesse contexto que, infelizmente, está trazendo um descontentamento profundo. A insatisfação no estado do Rio Grande do Sul é geral, queira você ou não. A meia dúzia que está apoiando esses ratos de púlpito aí é porque estão mamando na teta da igreja também, estão tirando proveito, inclusive até carro estão devolvendo, porque era muita malandragem e é muita malandragem ainda que acontece. O vídeo de hoje eu quero deixar claro uma coisa: houve uma reunião com a dona da página Restaurar, e esta reunião foi com o Conselho de Ética, né? E o pastorzão, o chefão do Conselho de Ética, que tá mais para conselho da casa da mãe Joana, procurou enfatizar que ele não deve nada que tenha uma conduta libada, né? Que é a palavra que eles mais gostam. Conduta libada. Enfatizou que o nome é limpo, enfim. Mas ele esqueceu da dívida que ele acumulou, né? De 300 mil para 3 milhões no lombo da igreja. Ele esqueceu de enfatizar. E a igreja da Vila Teresa, né, que está com 50 mil de dívida e ainda lacrada. E mais uma outra dívida de 40 mil reais na charrua. Segundo ele, foi investimento, né? Esses pilantras, além de ratos de púlpito, ainda se sentem no direito de se denominar como investidores do reino, né? Estamos investindo. Arrecado 50 mil para a reforma de uma igreja, 30 mil vai pro bolso dele. É mais ou menos assim que funciona, né? 100 mil gastaram numa reforminha, mais da metade vai para a construção das suas mansões. Ou, né, carros de luxos. É assim que funciona, se você não sabe. Pra mim, isso aí é uma corja de ladrão, canalhas, estelionatários do meio evangélico, né? Do evangelho em si. Mas que pra justiça isso tem um outro nome, né? A gente sabe disso. Mas enfim, a reunião foi feita, a irmã esteve presente na reunião. Eu vou deixar o áudio para vocês ouvirem na íntegra. É um áudio longo, mas vale a pena você acompanhar para você ver a malandragem, a cara de pau desses safados. E sem contar que a reunião também não valeu nada, porque a mesa diretora do estado do Rio Grande do Sul, da maligna convenção, está suspensa desde o dia 20 de março, dado aí, né, a pandemia, enfim, ele está suspenso. Então não valeu nada, foram ouvir por ouvir, pra, tipo, colocar um pirulitinho, uma água doce na boca da irmã da página Restaurar. Aqui o negócio é um pouco diferente, nós não engolimos. E outra, não queremos contato com essa corja. Queremos que eles venham dar sim satisfação aos membros que estão literalmente querendo transparência de tudo que foi feito e do que está sendo feito. E que essa corja da máfia truta e os seus comparsa venham ser banida desse contexto e venham novas caras aí para liderar as igrejas do estado do Rio Grande do Sul. É só isso que eu quero
potencializar aqui a vontade do povo do estado do Rio Grande do Sul. Então, para finalizar aqui, não foi dado parecer nenhum, a reunião acabou como a casa da mãe Joana, inclusive ainda se vitimizando, como o que mais gostam de fazer, né? Quando alguém está o acusando, geralmente são enviados de Satanás, são do inferno, enfim, eles inventam de tudo. Mas quando é eles, aí são homens de Deus que estão, né, querendo ver o bem da obra de Deus. Inclusive, processar, calar, fazer com que a irmã venha tirar postagens e vídeo da internet, eles vão pra cima. Mas eles mostrar documentos, mentindo, aí pode. É uma contraditoriedade muito grande que, infelizmente, o povo gaúcho já está insatisfeito e graças a Deus que estão abrindo os olhos. Eu vou deixar com vocês o áudio, escute na íntegra, você que é gaúcho, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, que é interessante também, você nos fortalece, nos ajuda a potencializar o nosso grito de justiça e de limpeza no estado do Rio Grande do Sul. Deixe o seu comentário que é importante. Se você não nos acompanha nas demais redes sociais, nos procure também no Instagram, onde a gente coloca muita coisa que às vezes acaba não vindo aqui para o YouTube. Nos acompanha lá também e eu só agradeço. Fica aí com o áudio da irmã, a qual foi recebida numa reunião do Conselho de Ética, que na verdade não passa de um conselho da casa da mãe Joana. Vocês vão tirar as conclusões e no final comente aí o que vocês acham dessa patifaria. O estado do Rio Grande do Sul está uma baderna, essa é a verdade. Se justificam, se vitimizando, mas não mostram transparência e não dão satisfação ao grito do povo. A casa tá caindo e eu tenho certeza que se nós se unirmos aqui, a coisa vai mudar. Tenho certeza disso. Queremos dar as boas-vindas à irmã Jusilene, dos advogados que me acompanham. Dizer primeiramente que, de acordo com o nosso regimento interno, o Conselho de Ética e Disciplina é um conselho que assessora a mesa diretora. Portanto, não tem um poder decisivo nem julgatório. Apenas ouve e passa as informações ou dá o parecer para a mesa diretora tomar as decisões cabíveis. Justificar a ausência do nosso coordenador do Conselho, pastor Jerônimo dos Santos, que por estar perto dos 80 anos está impedido pelas restrições da pandemia e os familiares não deixam ele sair de casa. Por essa razão, eu como vice-coordenador recebi a incumbência de conduzir essa reunião. E para que os nossos convidados tenham conhecimento de quem está à mesa, vamos apresentar rapidamente nosso pastor e doutora, são os 4 advogados que são da assessoria jurídica da convenção, que estão aqui apenas prestando assessoramento ao conselho. Nós queremos informar aos senhores que nós, como Conselho de Ética, vamos gravar o áudio dessa reunião. Informamos a vocês que vamos gravar o áudio dessa reunião, que será disponibilizado, caso vocês queiram, sem problema nenhum. Apenas para termos, porque nem tudo se consegue digitar na ata. Então, até para nós termos as informações corretas e com toda a transparência. Também queremos informar que nós vamos abrir aqui a nossa reunião, dando um tempo para a irmã Jusilene falar. Esse tempo será todo seu. A senhora vai falar sem interrupção. Se algum dos conselheiros tiver alguma pergunta a fazer, eles vão anotar para depois fazer alguma pergunta que for pertinente sobre o tema que a senhora for falar, tá bom? Conforme a convocação que a senhora assinou e o que nós recebemos da Secretaria da Convenção, a senhora protocolou em 6 de novembro de 2019 uma denúncia referente ao lar Adalgisa da Silva, né? Então é sobre este tema que nós vamos tratar hoje, exclusivamente sobre a denúncia formalizada dia 6 de novembro de 2019, sobre o lar Adalgisa da Silva. Não vamos nos ater a outros assuntos, porque, se for preciso, marcaremos outras reuniões para ouvir as pessoas relacionadas aos outros assuntos. Então, hoje, a nossa incumbência que nos foi passada pela mesa diretora é para convidar a senhora para estar conosco, para nos falar sobre o que a senhora sabe, o que a senhora tem a dizer ao respeito dessa denúncia do lar Adalgisa da Silva, certo? Então queremos deixar o tempo à sua disposição. Nós vamos começar então agora 14 horas e 15 minutos. A senhora tem meia hora para fazer a sua primeira explanação e depois, conforme for necessárias as perguntas ou algumas considerações dos nossos membros do Conselho, eles farão o pedido pela ordem e nós estaremos dando a oportunidade. Tá bom assim? À vontade, a palavra é toda sua. Pastor, quem redigiu a minha notificação foi o senhor?
convocação, A convocação. eu fiz o preâmbulo e passei para os nossos assessores da assessoria jurídica para ver se estava tudo ok, mudaram alguma coisa e apenas eu digitei, daí eles me passaram pelo e-mail, digitei e passei para o coordenador, para o Sr. Jerônimo, lá em Cachoeirinha, ele assinou e mandou para a Secretaria da Convenção fazer a entrega ou a comunicação, até porque tivemos que antecipar, não era para ser amanhã, mas devido ao doutor Fazinho não poder amanhã, nós tivemos que antecipar para hoje de última hora, por isso ficou muito corrido assim, porque fomos incumbidos dessa tarefa assim em cima do laço, depois da reunião que houve em São Sebastião do Cari, é que recebemos essa incumbência de reunir o Conselho. Eu gostaria que o senhor lesse a última parte da minha convocação, por gentileza. Sim. Certos de sua presença, segundo suas próprias manifestações de que não tinha sido lhe dada oportunidade para ser ouvida, aguardamos seu comparecimento no local e horário acima. Ok. Esse parecer que colocaram aí, segundo as minhas colocações, não. Eu não fui ouvida depois do dia 6 de novembro. Sim, mas a senhora tem postado nos seus Não, posts e nos seus e-mails, ok. que eu tenho todas as cópias aqui, dizendo não fui procurada pela Ok, convenção. mas eu quero que conste em ata Sim. que eu não fui recebida, não são segundo as minhas palavras. Sim, mas a senhora alega que não foi recebida, então por isso a convenção determinou que a senhora fosse recebida hoje, Isso. para se manifestar. Outra coisa que eu quero começar, antes de começar, me dirigir aos pastores aqui presentes, tá? Como o pastor citou nas redes sociais, a gente vem se manifestando. Na verdade, essa manifestação só ocorreu devido à negligência de ser atendida amigavelmente há 2 anos. Então, essa manifestação nada tem a ver com a convenção ou com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ela tem a ver com denúncias em pastores individualmente e de forma alguma se levantando contra a igreja ou qualquer doutrina da igreja. Eu venho como membra cumprir o meu dever de membra, que é zelar pelo patrimônio moral e físico da igreja. E o que vem ocorrendo é simplesmente um assalto à nossa instituição, moralmente e patrimonialmente. Então eu quero deixar bem claro que isso aqui não é contra pastores e muito menos contra a igreja. E sim contra as pessoas denunciadas. Outro sim, eu gostaria que constasse em ata também, pastor, que as partes acusadas não estão presentes. Não foram convocados porque não há necessidade. Ok, mas aqui no estatuto diz que eles deveriam estar, as partes poderiam estar as partes. Então, se eles não foram convocados, eles não quiseram estar presentes. Não foram convocados. Então, o senhor me explica de acordo com o O estatuto. que diz o estatuto? Diz que, já vou lhe ler aqui. Eu não queria interromper, passar a palavra. Não, o senhor pode Só. interromper. Esse protocolo o senhor pode quebrar, tá? A minha autorização, o senhor pode quebrar o protocolo. Pelo meu entendimento, as partes deveriam estar aqui para sua defesa, sem representação de advogado, não ser assistido. Assistido pode, como nós vimos a nossa assessoria jurídica da nossa convenção aqui, não representados, mas assistidos. Vamos ver. Não, não vai entrar nessa reunião. Não, da presença deles. Não. Não da presença deles. O meu computador, ele não... Aqui, artigo 118 é assegurado ao denunciado o contraditório direito à ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. O processo administrativo se desenrolará com a presente da parte denunciada, dos membros do conselho e dos envolvidos diretamente, não podendo nenhuma das partes se fazer representar por terceiros. Sim, a senhora está falando do artigo 118, que faz parte da seção 2
Isso. O preâmbulo e o título dessa sessão fala do processo disciplinar. Nós não estamos disciplinando nenhum pastor aqui. Se o pastor for participar de um processo disciplinar, esse pastor tem o direito ao contraditório. E aqui nós não estamos disciplinando o pastor, nós estamos, como conselho, ouvindo a senhora. Tá, então isso aqui não faz Tem parte nada a do ver. protocolo. Quem é advogado está aqui, pode, eu não sou leigo, mas a introdução do preâmbulo da sessão 2 diz do processo disciplinar. Isso aqui é um estatuto da convenção. Quando um pastor estiver sob disciplina, ele tem direito ao contraditório, e aí entra esse artigo. Ok. Certo? Sim. Não se iniciou ainda o processo disciplinar. Não tem nenhum processo. Tem Está na se fase ouvindo, preliminar. Isso. as partes para montar o processo. Sim. Já tivemos 3 reuniões do conselho em cidades diferentes, ouvindo e recebendo provas. A 4ª reunião é hoje. Então nós estamos ouvindo todas as partes, envolvidas, denunciados e denunciantes. Depois que tiver montado o processo... Dessa denúncia? Sim. Já ouvimos várias pessoas, estivemos reunidos em várias cidades. Conselho de Ética e Disciplina. Não vou citar nomes e nem cidades, porque já a senhora mesmo já citou na sua página que teve reuniões em alguns lugares que não sei como é que a senhora fica sabendo de tudo, mas tudo bem, já está citado. Já tivemos 3 reuniões nas últimas 2 semanas. A 4ª é hoje. Vamos ouvir todos que fomos designados pela convenção para ouvir. Assim que ouvirmos tudo, aí se monta, não nós, aí não é o conselho não tem poder nenhum para fazer processo disciplinar. Aí a convenção, alguém lá, assessoria jurídica vai orientar, vai montar um processo disciplinar. Aí sim entra esse artigo. A hora que montar o processo, essas pessoas têm direito ao contraditório, à defesa. Aí eles vão se apresentar com as suas defesas. A hora que o processo é montado. Eles não tem processo, nós estamos apenas juntando fatos, juntando sua palavra sendo gravada, tudo que for anexo ao laratalgismo. Tudo que nós pudermos ouvir envolvendo essa situação e as pessoas que estão envolvidas, nós vamos montar daí e enviar para a mesa diretora o parecer do Conselho de Ética. Ok. Entendeu? Então, vocês estão me ouvindo como membro da Assembleia de Deus de São Leopoldo, é isso? A primeira reunião é essa. Outra pergunta que eu tenho é, o pastor Adalberto, ou o pastor Couto, ou o pastor Carlos, tem alguma denúncia na convenção contra mim? Eu não tenho acesso a essa área. Nós, com Conselho de Ética, não recebemos nada. Não recebeu nada. Ela está perguntando, ela tem que depor, não. É o que eu tinha dito no início, a palavra é sua para depor. O senhor está querendo fazer um questionamento, um diálogo. Nós vamos estar só respondendo perguntas. Acho que não é hora de responder. Você que a senhora dissesse. Então o pastor Adalberto não foi ouvido pelo Conselho de Ética em nenhuma denúncia contra mim, né? Não, ouvido ele já foi. Uma denúncia sobre contra não, mim? sobre o Lara Dalgisa. Ah, entendi. Na denúncia que eu fiz contra ele. O assunto aqui hoje é Lara Dalgisa. Ok. Sobre o Lara Dalgisa ele já foi. Nós tivemos já reunião lá na cidade dele, ele mostrou todos os documentos que ele tem, então isso aí é questão interna nossa. Ele já foi ouvido. Agora, não contra a senhora, contra o Lara, sobre a questão do Lara Dalgisa, que é o tema da reunião hoje aqui. Isso que a gente quer que a senhora fale, sobre o Lara Dalgisa, o que a senhora sabe, além do que a gente já tem, que a senhora já mandou por e-mail, o que acontece, o que aconteceu, o que para a senhora é fato. O pastor Adalberto, ele entrou com um processo contra mim, e neste processo ele cita o jornal Petros, que a instituição Lara Dalgisa nada tem a ver com a Igreja Assembleia de Deus, que ela não se linka à Assembleia de Deus. Só que os endereços do Lara Dalgisa se encontram nas igrejas da Assembleia de Deus, o que demonstra que a Igreja Assembleia de Deus é mantenedora do Lara Dalgisa. E também eu tenho um artigo aqui que eu enviei, acredito que eu enviei esse artigo para a convenção também por e-mail, que fala que a nossa igreja é mantenedora do Lara Dalgisa, é isso? Creio que todos receberam. Tudo que está no e-mail está aqui. Tem que dar depoimento, não perguntar. É que, doutor Jurandir, se eu for dar o depoimento e não saber o que vocês estão cientes ou não... Não, tudo que a senhora publicou em e-mail e postagem está tudo aqui.
Tudo foi impresso aqui. Inclusive o e-mail do último domingo, que não é o caso da reunião de hoje. Tá, então assim, ó, se já está tudo aí e está contando na reunião, eu gostaria de saber o que vocês têm de dúvida, porque se está tudo aí, eu não vejo nenhuma dúvida. Nós sabemos que nós queremos saber o que levou a senhora a fazer essas denúncias, porque o que a senhora acha que está errado. Só quer que eu conte a minha história. Exato, o que a acha que está errado, por que a senhora acha que está errado, o que a senhora vê de errado, quem é que fez o erro, as acusações que a senhora tem. A senhora fez uma denúncia formal. Sim. Denúncia formal, que eu entendo, é acusando alguém de algo errado. Então, é essas coisas que a gente precisa anotar aqui, botar tudo no papel direitinho, para juntar com as suas provas, para a gente ver o que realmente é, até chegarmos, de repente, no processo. Tá, tu tens o áudio do pastor Adalberto falando comigo. Deve ter no e-mail, eu não estou com o e-mail aberto porque eu não tenho internet aqui. Ok, o pastor Adalberto deixa bem claro que não teve casalar, que ele só foi presidente pelo WhatsApp, que foi uma mera formalidade e que ele não teve parte no Lar da Alzija. Só que ele assina 3 leis que está na legislação de São Leopoldo, que ele é presidente do Lar da Alzija e recebeu as verbas do Lar da Alzija. 2001, 2002, 2003, se não me engano. Então aí já entra a contradição que ele disse que ele só é meramente formal, aquela presidência que ele teve ali em 98, 99. E as atas do Lar da Alzija, como eu enviei para o e-mail, ela demonstra que as atas foram feitas aqui, no prédio da igreja, em que também foi feito o estatuto registrado, demonstrando mais uma vez que a igreja não só é responsável, como mantenedora por essa organização Lar da Alzija, que foi sentenciada pelo Ministério Público. Tá? Está recorrendo, como o Dr. Jurandir sabe, porque ele é advogado neste processo. E eu gostaria de saber, assim, se no nosso artigo, do nosso regimento interno, ele também diz que o presidente é responsável por toda a entidade ligada à igreja. Então, o pastor Adalberto, ele é presidente, foi presidente durante 20 anos, acredito aqui em São Leopoldo. Ele também é responsável pelo Lar da Alzija, pela sentença e pelas irregularidades que estão respondendo e ocorreram. Outro sim, este lar nunca existiu, tá? Nunca existiu lar. E eu gostaria, depois, então, com as respostas do advogado, Dr. Jurandir, que está cuidando desse caso também, todas as provas que existiram crianças ou que existiram as mães sociais, como o pastor Rudimar Couto falou no vídeo, como o senhor tem acompanhado as redes sociais, então o senhor vai ver o quanto o pastor Couto falou sobre esse lar, né? E o quanto ele mentiu também, porque como o senhor diz mesmo que acompanha as redes, então ali o senhor está vendo... Não, eu não acompanho, nem tenho Facebook, eu recebo os prints que me mandaram. Ok, então se o senhor recebeu, o senhor viu as contraprovas. Eu recebi diretamente são os e-mails. E o vídeo do pastor Couto no grupo dos pastores também, né? No grupo dos pastores sim. E no e-mail sim. Facebook eu não tenho. Então o senhor tem ciência daquele vídeo lá e para começar a conversa da quantidade de mentira que ele fez, né? Ok. O pastor Adalberto também, né, como no meu áudio, que é na minha gravação do meu telefone, que serve como prova tanto jurídica como em qualquer lugar, eu questionei, pastor, o que acontece? Pastor Couto, da mesma forma, tá? Tanto é que foi uma coisa completamente pessoal. O que eu gostaria era que se resolvesse internamente, que se retirassem dos cargos e que devolvessem as verbas que foram distribuídas pela prefeitura irregularmente. O que nunca aconteceu. A lei diz que as 3 leis que o pastor Adalberto assinou e uma que o pastor Eloy Dutra assinou, Eloy Rosa assinou, que haveriam de 200 a 400 crianças por dia mantidas por este lar em caráter pedagógico, em caráter psicológico, alimentar, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Aí me repassa o senhor Couto no vídeo que era mãe social. Primeiro que ele diz no próprio processo aqui, mãe social, ele tinha 13 casalares. Impossível por lei, porque a nossa lei ela ampara que a mãe social ela só pode cuidar de até 10 crianças. Tá?
A nossa lei 7.644/87, ela considera-se a mãe social aquela que, dedicando assistência ao menor abandonado, exerça seu encargo em nível social dentro do sistema de menores. A mãe social, enquanto no desempenho de suas atribuições, deverá residir juntamente com os menores que forem confiados na casa-lar e que lhe for destinada. A mãe social fica assegurada anotação na carteira de trabalho, previdência social, remuneração em valor não inferior ao salário mínimo, repouso semanal, apoio técnico, administrativo e financeiro. Então eu gostaria só do seguinte aqui, quanto ao pastor Adalberto, quanto ao pastor Couto: anotação da carteira de trabalho delas, que isso é lei. Só pode me pegar um cabo do navegador. Aqui é Se precisar de água, tem água ali do lado. Tá bom. Leandro, Tem uma tomada. abre a janela aí para nós ventilar um pouco. Aqui não tem tomada. Tomada certa, tampa certa. Não sei onde é que tem tomada aí. Aqui eu tampa certa. Lá da geladeira. Bonildo. Pode abrir a janela também. Pode abrir um pouquinho a janela, daí cria um. Tem que ficar para ver por causa do barulho da rua. Melhorou. Continuando. Eu, como membro da AC, muito obrigada. Como membro da Assembleia de Deus de São Leopoldo, tá? Acompanhei todo o trabalho do pastor Adalberto, sempre respeitei e acatei todas as ordens que me foram dadas a respeito do pastor Adalberto. Tanto é que provavelmente ele já deve ter falado para vocês, como batem muito na minha conduta, né? Ilibada, que nem a dos pastores citados, porque a minha é ilibada como a deles, né? Então, bate muito na minha conduta quando eu fui afastada, porque eu morei com uma pessoa que era casada. O que aconteceu? Eu cheguei para o meu pastor encarregado, falei a situação, contei o caso, por uma casa era meu tio, o Laurentino Melo, tá? Contei a ele a situação, ele veio, o pastor Adalberto, eu fui afastada diante da igreja, na frente da igreja, e fui reconciliada na frente da mesma igreja. Então, acatei, o pastor Adalberto até quis conversar comigo depois: pastor, o senhor está certo, não precisa conversar comigo. Tanto é que nas conversas do WhatsApp, vocês podem ver que as nossas conversas, eu e o pastor Adalberto, sempre foi amigável, só que ele nunca me recebeu. Nunca. Tanto é que eu vim no casamento do pastor Carlos, aqui nas bodas de Pérola, e procurei para vir pessoalmente, procurar o pastor Adalberto para falar desse assunto, porque eu fiquei abismada quando eu descobri, e ele simplesmente não quis falar comigo, mandou outras pessoas falarem, como ele mesmo fala no processo, mandou terceiros falarem. O que acontece? Quando eu fui na prefeitura registrar minha ONG para a comunidade carente, eu fui registrar uma ONG para obter da prefeitura encanamento, saneamento básico, as condições básicas para o Morro do Paula. Pastor Carlos direcionou meu pai para assistir a comunidade do Morro do Paula como encarregado. Quando eu cheguei lá, eu pensei: poxa, eu nunca trabalhei com comunidade carente, é uma coisa que eu gosto muito, tanto é que esse pessoal que está aí rebocando hoje, eu dirigi o coral com eles durante 2 anos. Eu gosto muito do trabalho social, é um trabalho que me move, e sempre foi assim. Mas eu fui conversar com o prefeito e disse: olha, seu Vanassi, eu preciso de ajuda, porque vocês não fazem nada no morro. Assim, conversei de maioria com ele. Ele disse: então faz o seguinte, como não existe pessoa jurídica no Morro do Paula, você vai registrar uma associação e vai pedir isso em forma de CNPJ. Foi o que eu fiz, registrei uma ONG, e quando eu registrei uma ONG, eu fui pesquisar as ONGs que existem no lar, existem OCIPs e ONGs ali em São Leopoldo, e me deparei lá da Alcide da Silva e pastor Alexandre Flores da Silva. E eu pensei: opa, lá. Esses são os meus pastores da infância. Eu convivi com o pastor Alexandre Flores.
Eu era uma menina. Isso não existe. Mas vamos ver o que é isso aqui. Que eu me assustei quando eu vi. Ao contrário do que muitos pensam, que tem pastores me informando sobre isso, todos os programas de cartório, todas as leis, tudo foi com o meu dinheiro. Eu fui atrás de tudo. Ninguém me informa. É um clube fechado social que parece uma irmandade. Não parece uma igreja. É impressionante o que acontece dentro da nossa igreja. Porque as pessoas sabem e não falam. Mas por quê? Quando alguma coisa me disse lá dentro da prefeitura, pede a prestação de contas desse negócio, eu pensei, não sabia nem o que era prestação de contas. Eu nunca lidei com esse tipo de coisa. Eu só comecei a estudar associação e sei falar como eu estou falando para vocês, porque eu tive que estudar para minha associação. Porque eu não tenho dinheiro para ninguém me assessorar. Esses 2 advogados aqui, eles estão no amor. Entende? Eles não estão ganhando rios de dinheiro para me acusar, e nem para me processar, e nem para me defender. Toda a igreja que está me apoiando porque sabe que nunca houve isso em São Leopoldo. E isso é realmente um absurdo. E eu queria estar falando isso aqui com os acusados aqui na minha frente, porque eu gostaria que eles falassem para mim que existiu. Eu queria que eles falassem para mim como pessoa e como membra. Me dissessem que na minha igreja que eu congreguei, que na igreja que eu sempre conheci e que todos os meus parentes tiveram 50 pessoas fazendo curso de elétrica, de costura, de N coisas. Nunca teve nada. E eu desafio que tenha carteira assinada pelas mães sociais, eu desafio que tenha provas documentais, a não ser assim, ó, eu, Juscelene, ganhei na Mega Sena, tal, assinado Juscelene. Isso não é prestação de contas, isso não é uma nota fiscal, isso é ilegal. Isso diante de qualquer lei. Eu peguei a prestação de contas, ainda bem que eu estava sentada na frente do advogado da assistência social e da outra menina, que levaram 3 meses para me entregar isso, o que por lei é 15 dias. Eles me passaram um relatório total, que está aqui comigo, que eu passei por e-mail, de 1.350.000 de recebimentos, desde 2001. Eu pensei, eu não estou vendo isso, porque além do dízimo nunca ter sido prestado conta nessa igreja, nunca, nos 20 anos que o pastor esteve aqui, nunca foi prestado conta. Eu quero uma prestação de contas, nota. Não, eu digo, eu ganhei tanto e fulano tanto e fulano. Não, isso aqui não é prestação. Isso é ilegal. Diante do Ministério Público, apresenta essa conta aqui para vocês verem o que acontece. O que eles fazem com a gente, com um membro que sustenta os pastores? Eu sou a favor dos pastores. Eu estou aqui hoje porque eu visitei outras igrejas e eu resolvi voltar para a nossa igreja, porque eu fui dar uma voltinha nas outras e Deus me falou assim, tu não vai sair de lá. Tu vai visitar, mas tu vai voltar a ficar lá, porque tu vai falar pelos que não têm voz. Porque tem muita gente aqui dentro que não tem voz. Então eu sei que tem muitos pastores bravos, inclusive pela minha última denúncia do artigo 115, que eu até botei nome errado lá, que a gente tá sabendo isso aí. Só que eu penso assim, ó, eu tenho que acordar vocês de alguma maneira. A minha intenção não é atingir vocês que estão no artigo 115. Eu não quero, não é isso a minha intenção. A minha intenção é que se cumpra desde a primeira denúncia do presidente da convenção, porque o presidente da convenção não pode ser réu. Porque eu fui ameaçada desde outubro, eu estou tomando remédio, eu tenho acompanhamento psicológico e eu fui processada pelo presidente da convenção porque eu pedi prestação de contas. Por que essa convenção aqui, por que essa mesa que está aqui reunida hoje nunca me atendeu? Por quê? Porque o Conselho de Ética não é a obrigação de atender uma denúncia? Eu, como membro, além de humilhada, eu ouvi vídeos dizendo que eu sou desigrejada, desmembrada, que eu congrego com o Espírito Santo debochadamente por aquela figura lá, porque aquilo é uma figura. E ainda teve a capacidade de mandar dizer pra mim que eu tinha até domingo para me retratar com ele. E me colocou um processo de danos morais. Os 2 que eu denunciei nesse protocolo, eu tô com um processo de danos morais deles contra mim. Sem passar por setor nenhum. Isso é plausível de medida disciplinar imediata? Cadê a
medida disciplinar se vocês todos estão sabendo dos processos? Porque eles postam como um troféu no grupo dos pastores. Olha, tá aqui o processo contra aquela mulher. Aquela mulher. Eu quero saber onde é que está o meu erro. Eu quero saber de vocês hoje, porque depois vocês vão falar onde está o meu erro. Se faz 2 anos que eu procuro o presidente da nossa convenção e ele não me recebe. Se eu poderia ir a qualquer momento falar com ele, ele nunca me recebeu. Eu quero diante de Deus que vocês falem, não diante do Deus que o Couto invocou. Diante do meu Deus vivo aqui. Aonde está meu erro? Aonde está dizendo que um membro não pode se manifestar e quando se manifesta é recebido de forma truculenta e plausível de processo de um pastor que deu um mau exemplo que não era nem para estar sendo discutido, pois ele já está em medida disciplinar. Ele é membro. Como um membro da nossa convenção. E se eu colocasse um processo contra qualquer um de vocês? Se eu dissesse para ti, tu veio me prestar contas, vou te botar um processo de danos morais porque tu não me recebeu. E daí eu estava excluída na hora. Eu já tinha sido excluída. Um pobre mortal já tinha sido. Mas o pastor, presidente, não. E vai vir coisa muito, muito, muito pior. Eu afirmo para vocês, vocês não vão tratar esse caso? Vocês já estão com o protocolo prontinho aí para declinar isso aqui e para invalidar? Beleza? Vocês se preparem. Desculpa, pode, pastor. não tem a palavra. Desculpa. Não, ela não pode Não, dizer eu isso. sei. Deixa ela dizer. Deixa ela dizer, ela tem a Exatamente. palavra. Ó, a palavra está franqueada a ela. Exatamente. Depois nós vamos dizer tudo o que temos que dizer. Exatamente. Não tem protocolo pronto aqui, é tudo bem transparente. Exatamente. Não tem protocolo. Pastor, é como eu falei. Pedido, pastor Vanildo. Podia só baixar a voz um pouquinho, que o pessoal trabalha um pouco perto aqui, não tem nada a ver com o assunto. O pessoal é da igreja, são bem conhecidos. Não, mas, por favor. Então eu penso assim, ó, eu estou sendo tratada aqui hoje hostilmente por alguns pastores. Isso é um tratamento hostil que vocês estão me fazendo. Principalmente da sua parte que está dirigindo isso aí. Eu tô falando. Porque o senhor não falaria assim com um membro o senhor falaria assim com o presidente da convenção? Pediria para ele baixar a voz porque ele grita e bate na mesa. Mas eu não pedi para o senhor baixar a voz. Não, foi ele, mas Não. enfim. Eu estou só dizendo que o senhor tem a palavra. Ele bate na mesa, ele grita e eles desafiam todo mundo. Mas eu, membra, sou inferior por quê? Desculpa, eu te entendi. Eu só estou fazendo uma colocação do que eu senti desde que eu entrei nessa reunião. Por alguns pastores, notem bem, eu gostaria que o pastor Couto, o pastor Wilson, o pastor Adalberto, o pastor Eloy, o Acácio, eu já quero deixar bem claro que eu vou retirar ele do protocolo, tá? O Acácio eu não vou citar porque não era presidente. Não quero citar os pastores que foram vice, nem... Porque senão eu vou citar todo mundo aqui e vai ficar uma baderna. Então, os presidentes, vamos nos presidentes. Onde estão os protocolos, onde estão as provas, onde estão as carteiras assinadas das mães sociais, onde estão os contratos da prefeitura e não baseado no processo lá investigativo, né? Tô falando aqui desde 2001 até 2009. O pastor Couto disse que foi ele que mandou cessar o processo, enquanto que em 2008 o juiz deixa bem claro, está cessado os convênios com o Lar Adalzija a partir de agora. Essa mulher é mentirosa. Eu não tenho 2 CNPJs no meu nome. Eu não tenho 2 CNPJs do lar. Aquele vídeo é um compilado de mentira do começo ao fim. Usou meu nome como pessoa. Nunca me recebeu para me explicar pessoalmente. E por vídeo social ele quis explicar mentindo o tempo todo. Eu gostaria de saber onde é que está o meu direito como membro de também colocar nas redes sociais. Porque por que eu não posso colocar nas redes sociais se os pastores podem? Pode colocar liminar, pode colocar vídeo, pode colocar advogado falando em defesa. Onde está a legalidade? Serve para um, mas não serve para outro. Está encerrada a minha fala por enquanto. Bem,
Obrigado, meu Juscelino. Só quero fazer uma ressalva, bem, com muito carinho. Eu acho que não vi nenhuma hostilidade em receber. Recebemos com toda a educação, a maior humildade, o maior sentimento cristão. Eu não sou ninguém, sou o pior e menor de todos. Sou o mais, embora já com 60 anos, quase 34 de ministério, graças a Deus, com a minha vida tranquila, não tenho nada que me acuse, com meus netos para cuidar. Eu estou aqui apenas cumprindo um dever e de coração lhe digo isso. Estou lhe recebendo com muito carinho, como uma irmã minha. Eu não vi hostilidade nenhuma, apenas houve contraponto em algumas palavras e alguns processos aqui que foi mencionado pela senhora. Contraponto é a questão apenas de diálogo, mas eu não vi hostilidade. Eu acho que a senhora disse que foi recebido de forma hostil nessa reunião. Eu creio que nós todos aqui viemos aqui para lhe ouvir, lhe abraçar, lhe dar voz, que é um direito seu, e até eu mesmo disse numa outra reunião que, como Conselho de Ética, já deveríamos ter ouvido muito antes, só que como Conselho de Ética só cumpre ordens, nós não temos autonomia para convocar ninguém, né? Nós recebemos ordens. O que está no Estatuto? Conselho de Ética é um órgão de assessoramento à mesa diretora. Se a mesa não passar denúncia para nós não podemos convocar ninguém. Ok. Não é, doutor? Isso é muito bom saber. Então, o Conselho não tem autonomia para chegar e lá, vou convocar A, B, C, D, todo mundo que está envolvido. Não. A gente recebe uma ordem, um órgão superior que define aos conselhos, tanto jurídico como ético, ou qualquer outro conselho, para fazer o trabalho, entendeu? Eu quero que a senhora entenda que não é uma má vontade nossa. Nós gostaríamos, eu quando vi as primeiras postagens, gostaria de ter ouvido bem antes. Se bem que eu nem estava no conselho, eu entrei de paraquedas nesse conselho porque o vice-coordenador foi disciplinado e eu tive que assumir na convenção de outubro último o lugar de vice-coordenador, que eu nem era do conselho, porque os companheiros sabem disso. Estou apenas aqui, um mandato tampão até as eleições. Chegou as eleições, vai ter outro conselho, vão ser eleitos outros para esse lugar aqui. Estou apenas aqui, apenas servindo ao reino. O meu dever é esse, não tem nenhuma coisa contra ninguém, muito menos contra a senhora, para que a senhora saiba que admiro muito, inclusive, o seu tio, com quem eu conheço, com quem tenho uma amizade, já levei para pregar na minha igreja várias vezes. Então não tem acho que não há nenhuma hostilidade, a gente apenas quer lhe dar palavra, tempo para falar e deixar as coisas registradas para passar ao parecer final que vai dar o processo, como é que vai ser feito depois. Eu não sei, não compete ao conselho definir como vai ser feito o processo total, entendeu? A gente faz uma parte do processo, depois vai dar continuidade, com certeza vai ter continuidade esse processo. Então, nesse momento, eu quero só apenas citar 3 situações que a senhora, a sua fala disse, e depois eu vou passar a palavra àqueles que tiverem alguma pergunta ali fazer, tá bom? Ok. 3 coisas que eu acho que é importante nós falar aqui, né? A senhora, nos processos que a senhora citou no e-mail, não só do Lara Gilda, mas os processos envolvendo pastores, eu peço que a senhora tenha cuidado, porque tem alguns que não existem. Sim, tá? já sei. Por exemplo, o Juvenal Batista de Matos não é o pastor Juvenal, sei, ele foi é pai filho, dele, eu que sei. morreu, já... Foi uns que eu citei agora. Pastor João Carlos de Souza Nunes também é outra coisa que não tem nada a ver com convenção, com igreja, com nada. Pastor João Carlos de Souza Nunes, os processos que ele tem, o senhor pode falar, pastor Jair, sobre os processos do pastor João Carlos? Os 3 primeiros processos do pastor João, uma empresa... Pedi para ele falar porque é sobrinho do pastor João. Sim, é uma empresa Eu cheguei a ler os processos. uma empresa de Porto Alegre que o proprietário tem o mesmo dono, o mesmo nome. É homônimo. Se a senhora olhar o CPF vai ser. E um segundo é a questão de um terreno, o quarto, né? É uma questão de um terreno. Antigamente se vendia loteamento, isso há mais de 50 anos. Então se fazia o senhor Darcy, inclusive meu pai, que já é falecido há 30 anos, 30 e poucos anos, e a minha mãe ainda mora no mesmo bairro, que hoje é um bairro grande, encharqueadas. E esse senhor Darcy, o que ele fez? Ele loteou a área dele, e muitos compraram o terreno por apenas contrato de compra e venda. Claro que, como meu pai, por exemplo, e alguns mais, eles escrituraram no tempo que o proprietário era vivo, depois a esposa, filhos, enfim. Hoje é todo mundo morto. Então ele resolveu
contratou um advogado. O que o advogado disse? Não, é melhor, hoje é mais fácil fazer uso capião, mas ele é proprietário já há 40 anos da área do terreno. Então, esse é o quarto processo de dele. Arroio Grande esse, né? É Arroio Grande, sim. Isso é para a senhora ver que a nossa intenção é ajudar, não é incriminar. É ajudar a senhora quando denunciar, ter as coisas certinhas, porque senão fica uma denúncia invasiva. O que eu gostaria aqui hoje é que vocês tanto me defendessem, quanto defendessem a pessoa Mas é isso que eu estou fazendo. que vai ser acusada. É isso que Eu gostaria de ter a mesma defesa, porque eu estou aqui para ser defendida por vocês. Estou fazendo isso, dando esse alerta, Eu também. inclusive. Eu sei. Nós apenas, eu fiz o relatório pedindo... E foi denunciado por Eu ser sei. relator. Gente, eu quis acordar vocês. Pelo artigo 115, eu estou acordando vocês. Agora, meu pessoal do Paraná me ligaram apavorados. Quis saber o que está acontecendo com a minha vida. Mas detalhe, aquele vídeo ali não foi eu que enviei. Eu não sei nem ver. Não foi eu que Eu enviei. recebi um telefonema. Vocês sabem que eu não preciso mentir. Aquele vídeo que aparece os nomes, não foi eu que enviei. Até porque eu nem posso mais colocar na página, então pra mim não serviria de nada, tá? Só mais uma coisa que eu quero, não é do processo lá, mas a senhora falou uma coisa que eu vou falar por mim, não vou falar pelos outros, porque cada pastor tem a sua autonomia. Vou falar por mim. Questão de prestação de contas da igreja. Sim. A igreja não é pública. A igreja é uma organização religiosa privada. E a prestação de contas de uma entidade privada é feita dentro da sua privacidade, ou seja, dentro da Assembleia Geral da igreja. Então, há prestação de contas, no meu caso, há prestação de contas. Se alguém não faz, isso é outro departamento. Eu, por exemplo, qual igreja que o senhor é? Qual igreja que o senhor é mesmo? Eu sou pastor presidente do campo onde eu trabalho, Santa Rosa. Santa Rosa. Já fui pastor presidente de Sertão, fui pastor presidente de Vacaria, 9 anos. Eu tenho um conselho fiscal hoje que são 3 contadores formados e um é professor de ciências contábeis na faculdade. E acontece em Assembleia Geral essa prestação, pastor? É um conselho fiscal técnico, que já está há 15 anos como conselho fiscal, não fui eu que formei eles. Então eu tenho uma tranquilidade de dizer que a minha contabilidade é totalmente fiscalizada. Se tiver qualquer risco errado numa nota, eles apontam e vai todo para a Assembleia Geral. Notas com tudo como é para ser, uma prestação transparência. Eles verificam nota por nota. O senhor está falando da sua igreja. Não existe caixa 2 e não existe nem um centavo que não seja contabilizado. Esse é o jeito de trabalhar que nós temos. Só que eu estou só demonstrando que a prestação de contas ela é privada. Ninguém pode exigir uma prestação pública. Sim, ela não só pode um ser membro. feita publicamente. Dentro da igreja, sim. Membro. Membro pode. Então, só para deixar claro, para não haver esses diz que não diz que, porque tem gente que acha que tem que botar a prestação de contas da igreja no portal de transparência da internet. Não, isso é para poder público. Prefeituras, etc. A igreja não pode e nem deve colocar a prestação pública na internet. Isso é privado. Então não interprete mal, porque tem gente interpretando que a igreja tem que botar, divulgar tudo que entra, tudo que sai. Não, a igreja é uma instituição privada. Para os membros. A legislação tem que divulgar na Assembleia Geral para os membros em comunhão. Contribuinte. Tranquilo, tá? Só para deixar claro esse ponto. O site que eu quis dizer, pastor, desculpa, eu vou só lhe responder, tá? É que ninguém me ouve. Não, mas eu quero lhe ouvir. Parece que eu tenho lepra quando eu vou falar desse pastor, porque isso é tremendo, de eu estar gravando, sei lá o que. Estamos aqui para ouvir. Então, E pode gravar. eu gosto muito, estou gostando muito de saber que na sua igreja tem essa transparência. Aqui nunca teve. Tá? Nunca teve. Se a gente pedir agora, eu te garanto que não vai ter. Não sei, não sou Bom, eu pastor. garanto. O que acontece? Não um site público, mas como tem o site da CIEPADERGS, um portal do membro. Porque o que acontece quando a gente pede prestação de contas, como foi o que aconteceu em São Leopoldo? Eu discuti com o pastor Carlos, me dou bem, me dou mal, me dou bem, me dou mal, uma relação complicada eu com o pastor Carlos, entendeu? Mas digamos assim, eu pedi a prestação de contas amigavelmente, pastor, tá ficando feio, o pessoal tá cobrando isso, feio, tá? Aí ele disse, não, eu não vou te prestar conta. Eu disse, mas como que não vai me prestar conta? Mas aí vamos deixar isso aí para um outro momento. Por isso que eu digo que... Não, exatamente. Mas por isso que eu digo o site, entendeu? Entendi a sua posição. Pra gente não precisar passar esse constrangimento. Tá certo.
Vamos agora pela ordem, quem tem pergunta aqui dos conselheiros ou dos advogados, eu gostaria que se manifestasse para nós dar a oportunidade pela ordem. O doutor André, o doutor Tazinho, quem? Alguém quer falar antes? Tem alguém que tem alguma pergunta anotada aí? Pode falar. Vai com a palavra. Juscelene, bem-vindo. Obrigada. A senhora está acompanhada de 2 colegas? Sim. Bem-vindos, novos colegas. Obrigado. Eu quero lhe ajudar. A senhora falou na assação do pastor Adalberto, que morreu contra a senhora. Eu lhe perguntaria se essa ação a senhora acha justa? Não. Não. Bom, então eu vou lhe dizer o seguinte. A senhora arrolou vários pastores aqui de uma ação que corre em Cachoeira, no Sul, por um fato desse pastor ter cometido adultério. E a convenção nomeou uma comissão para tratar do assunto. E o que ocorreu? Tratou o assunto e esse pastor se sentiu injustiçado e entrou na justiça pedindo dano moral. Sim. A senhora acha justa? Pela ordem, se o senhor me permite, não seria sobre o lar Aldalgisa? Não, mas eu gostaria de responder. Não, doutor. é que está aqui arrolado esses Eu pastores. gostaria de No lar? responder. Não. Ela faz O artigo 115. Sim, porque ela rola no artigo 115. Isso, exatamente. O artigo 115, ele não tem uma cláusula se foi por danos morais, Sim, eu sei. se for injusto, se for qualquer coisa. Então, eu poderia fazer isso estadualmente com mandado de segurança? Sim, porque o artigo diz. Vocês estão me entendendo que o único meio de vocês estarem se manifestando no artigo 115 é porque foram citados alguns injustamente, como o senhor está falando? Eu não quero ser injusta. Muito longe de mim. Tem pastores muito bons, que eu gosto muito, que vão ser destituídos nesse artigo. E eu não quero que aconteça. Eu não quero que essa denúncia proceda. Mas ela está aí. Entende? Ela não foi levada a meio jurídico ainda. Doutor, é só para esclarecer que ela falou nessa ação promovida pelo pastor Adalberto, e nesta ação que ela falou, ela disse que é uma ação injusta, etc, etc. Então eu coloquei este fato para buscar esse outro fato lá que também é objeto dessa denúncia, né? Porque esses pastores estão sendo processados lá por uma coisa injusta. Porque a mesa diretora tratou o assunto Por defender a igreja. por um dever estatutário que está fazendo aqui, que a senhora tem razão em ter que denunciar e a mesa tem que tratar, né? Agora, por que está tratando isso? Daqui a pouco vão alguém mover uma ação contra todos esses componentes aqui, porque está tratando esse assunto. Não, e tem gente muito mais... É isso que eu Não, penso. É uma aí então, injustiça, por isso que eu queria injustiça. falar com vocês. Eu queria que vocês me ouvissem. Sim, Porque a minha... Respeitando a sua minha... fala, doutor, sim. mas esses processos que foram acionados contra ela, Sim. não houve um prévio debate administrativo. Sim, Foi rasgado o estatuto nesse princípio. sim. Isso já é... Sim, mas foi um Vocês direito sabem, que ela- isso aí já Em que é... sentido o senhor acha que foi rasgado o estatuto? Só para mim entender. Porque os membros da igreja, quando eles tiverem uma desavença, primeiro se resolve administrativamente. Depois se procura. Ela nunca foi procurada pelo pastor Adalberto, nunca foi procurada pelo Couto e nem pelo outro pastor que processou ela. Antes de entrar na justiça contra ela, ela não foi procurada para resolver como ela fez aqui. Eu fui um troféu na mão deles. Olha o que se faz com segurança Ela agiu contra dentro a do nossa estatuto. autoridade. Primeiro procurou A instância interna. O senhor está entendendo? Sim, não, isso que eu queria entender. Quem processou ela não respeitou o estatuto. Um outro fato aqui, a senhora falou nas carteiras aqui, que queria as carteiras assinadas, não sei o quê, tá. Eu lhe perguntaria quantas irmãs da igreja e quantas mulheres domésticas trabalham sem carteira. Já vamos E chegar ali. nem por isso ninguém faz nada, né? Então, quer dizer, se alguém trabalhou para o lar da Algisa sem carteira, poderia ter acionado na Justiça do Trabalho o reconhecimento, tudo vínculo, e não os meios sociais. Sim. Porque se assim é, todo mundo vai procurar os meios sociais para resolver as suas questões.
E o judiciário não precisa nem existir, nem o Ministério Público. Não precisa, né? Sim. Né? Aqui Então, nós... quer dizer, se alguém que trabalhou lá sem carteira assinada... Como voluntário, tem você está um meio falando, legal, né? Tem um meio legal até de buscar um vínculo. Isso. Né? Uhum. A senhora, Nessa eu acho que mesma concorda lei, nisso aí, né? Com certeza. Tanto é que eu procurei hoje a mãe social de forma como... Sim. Como eu falei agora, voluntária. Ela tem que ter um termo de adesão pela lei para trabalhar como mãe voluntária na casa social. E ela diz assim o termo de adesão. Isso nessa mesma lei. Nome do voluntário, estado civil, profissão, portador, RG, CPF, residente. O voluntário está ciente que a prestação de serviço tal. Ele assina um termo e este termo ele é registrado junto à prefeitura. Então essas 20 mães têm que ter esse registro, mesmo que elas sejam voluntárias. Claro que não precisa me apresentar, eu sabia que viria, vocês não precisam me apresentar a carteira assinada porque eles não vão ter, eu sei que eles não vão ter nada. Mas digamos que esse termo aqui não pode ser datado agora, porque é ilegal, tem que ser datado no mesmo mês que elas trabalharam. Essas 20, 40 mães, na verdade, se foi 400 crianças, elas precisam estar com esse termo assinado. Pela lei em vigor lá atrás, não é? Nós estamos falando de lei atual. Uma outra coisa para esclarecer, a senhora até pediu ajuda, né? Então a gente... O pastor Adalberto, não estou aqui para defender ele, não é nada disso. Sim, o senhor já defende ele lá no da origem. Pastor Adalberto, a senhora falou aqui em 2001 e 2003 que ele recebeu, mas esse processo, conforme o pastor Ivanildo falou, tratar sobre esse processo hoje, o pastor Adalberto não faz parte desse processo. Não estou falando do processo aqui hoje. Hoje eu estou falando da minha Não, do processo do Lar Adalgisa. Você está falando, ele está falando. Ah, sim, você está falando, mas eu estou falando como membra, uma denúncia, nós não estamos falando do processo do Ministério Público. Sim, mas a senhora disse que ele estaria envolvido. Ele recebeu verbas em anos dele. Ele recebeu? Sim, por isso que ele quer estar aqui. As 3 leis, as leis. Sim. Tá aqui as leis, Sim, eu posso passar para vocês, tá? Não, mas é isso que ele está falando. Isso. Essa lei arrola ele como recebimento. Não. Arrola como recebimento, mas não foi constatado nenhuma irregularidade. Nesse período não teve irregularidade. Nenhuma. Não, mas não foi constatado por quem? Pelo Ministério Público. Não, mas só um pouquinho. Nós não estamos aqui para tratar do processo do Ministério Público, que daqui a pouco é absolvido. Eu estou falando como membra que isso nunca existiu. E eu quero aqui como membra no administrativo as provas que existiam. Então nós temos um maior poder de investigação do que o Ministério Público? Nós não temos. Não, irmão, eu não quero investigação. Eu não quero, e nem que essa gravação seja lançada para o pastor Adalberto para ver quem defende ele aqui ou não. Porque ele igualmente vai vir coisa... Desculpa. Sim. Eu quero aqui os documentos, é só o que eu estou pedindo para o pastor. É uma coisa simples, documentos. Tem a parte, quero cumprimentar Jusilene, né? Os demais colegas. Só para esclarecimento, tá? Eu e o doutor Pazinho, também o doutor aqui, não estamos na qualidade de advogados das partes, e sim na qualidade de assessor jurídico da convenção. Então, assessorando também, então? Sim, para esclarecimento dos fatos. Ótimo. E para assegurar o devido processo. Ótimo. Tá? A senhora até comentou ali na sua explanação sobre o processo que foi movido contra a senhora, que nós não fazíamos parte. Alguns processos? 2 ou 3? 4? Foi 3, né? Esses processos foram... Na verdade, o Albertino também, ele tentou a sorte. 3 processos, tá, mas vamos dizer 3 processos. Sim, 3 processos que foram gerados por por uma situação de represália contra a senhora? Por a senhora se levantar pedindo a prestação de contas da igreja? A senhora entende assim? Deixa eu te perguntar se o senhor não fiz a forma de responder. Ok, e eu vou lhe rebater com a mesma pergunta. Se o senhor fizesse esse pedido de prestação de contas, fosse chamado de desigrejado, desmembrado, nunca fosse recebido pela sua igreja, o que o senhor acharia que é um processo, não é represália? Eu gostaria que a senhora me respondesse. A senhora entende como se fosse uma represália? Qualquer investigação de Ministério Público entende que 3 pastores denunciados na mesa diretora no mesmo mês colocando um processo contra um membro é no mínimo coação. Eu discordo, tá, Juscelino? Então, porque só me assim, explique onde. por quê?
Porque nos vídeos, nas divulgações que a senhora faz, a senhora julga a pessoa nos vídeos, em redes sociais, que tem um alcance enorme, tá? Alcançando a moral, a honra da pessoa, sem prestar nenhuma fundamentação legal para isso. Por isso veio, eu entendo, que veio essas ações contra a senhora de maneira privada. Porque a senhora atingiu não o pastor Adalberto como representante da igreja, e sim o pastor Adalberto cidadão. Então eu entendo assim, discordando da senhora como a senhora se referiu, que foi represária dos pastores contra a E o que o senhor me diz dos áudios? Qual áudios? Os áudios que eu procurei, liguei, mandei mensagem, tentando me retratar no particular como amiga deles. Mas a senhora mesmo se referiu que tinha contato com o Adalberto. Tem, através da gravação, sim. E amigavelmente. E daí o senhor achou errado ele não me presta contas? E a senhora achou certa manifestar e julgar sem provas uma pessoa, sem medir as consequências da como é que é o seu nome mesmo? André do Bissaco. André Bissaco. Isso. Eu poderia... Entendeu? Eu só gostaria... Então o senhor achou injusto o processo? Não, eu achei injusto essa divulgação excessiva. Sim, e daí achou justo o processo do pastor Adalberto, é isso que você está me dizendo? Não estou falando do pastor Adalberto, estou falando de forma genérica, tá? Que toda vez que qualquer cidadão atribui algo sem fundamentação, atribui algo a uma pessoa que denegre a imagem, a honra, alguma coisa, é sujeita à sanção. Sim, isso será debatido no processo, doutor. Só para esclarecimento, né? Só que daí também existe o fato que já foi levantado aqui, que o pastor não se ateve ao estatuto. Ele não procurou ela anterior à ação judicial. Então, ela vai pagar, se ela estiver errada, isso nós vamos debater lá dentro do processo tudo bem, E isso como advogado, agora eu quero lhe perguntar, é plausível de ação disciplinar que um membro leve ao tribunal outro membro sem antes passar por todas as esferas? Na verdade, eu não estou na qualidade de informante aqui. Mas né? se alguém mas o senhor está na qualidade Outra coisa, de Juscelina, eu gostaria de esclarecer, advogado. vamos ver se conseguimos. Nós temos aqui para entrar num consenso, né? De conselho de advogado assim, hoje. A senhora falasse ali na sua narrativa que durante as reuniões nossas da convenção, da mesa, que a mesa teve reunida, é debatido que a senhora tem sido alimentada por pastores. A senhora falou, né? Deixa eu pensar quem é que me falou isso aí que vocês colocaram aqui. O processo do teu pastor, a desculpa do nosso pastor presidente, ele fala exatamente isso. O Rudimar Couto, na verdade o senhor está confundindo o meu vídeo com o pastor do vídeo. O Rudimar Couto diz que tem gente me alimentando com informações, tem gente, pastor por trás de mim e informantes por trás de mim. Como eu estava dizendo, apenas tentando esclarecer os fatos, né? Gostaria de... Foi. Então o senhor lembra que foi o pastor Couto que falou isso? Não assisti o vídeo dele. Não assistiu? Não olhou no grupo dos pastores o vídeo? Não. Interessante. Só para... O André não está no grupo dos pastores, porque não é pastor. Né? Sou evangelista, né? Não está no grupo dos pastores. Juscelene, só para complementar, a senhora quer uma prestação de conta contra quem? Sim, o que importa é o que ela falou. Desculpa, me perdi aqui. Não, se eu tenho uma prestação... Pode pensar, não tem pressa. É muita informação. Não, é que a senhora falou que a senhora quer uma prestação de conta, mas da contra Igreja quem? de São Leopoldo. Contra... De 10 anos para cá. Só que daí não é o nosso tema hoje. Não, mas ele me perguntou. Ele perguntou, não. Só para não ficar Sim. malhando na mesma... Não, nós já temos outro protocolo quanto a isso. Aí vai ser outra reunião. Sim. Mas ele respondendo, pastor, de 10 anos para cá em São Leopoldo. A senhora Isso foi como a extra... senhora falou que é membro da igreja. Sim. Né? E se considera membro, né? Sim. E a senhora sabe quais são os pressupostos para ser, quais são os deveres de uma membro? Sim. A senhora mesmo cita no artigo 10 aqui. Uhum. Eu posso até ler. Claro. Ou a senhora lê, ou eu leio. E eu vou ler apenas, são deveres dos membros. Vou ler o inciso 2, contribuir voluntariamente com seus dízimos e oferta. É isso que a senhora faz? Sim. Prestigiar a igreja contribuindo voluntariamente com serviços para a execução de suas atividades espirituais e seculares. A senhora faz isso? Sim.
não participar de movimentos ecumênicos discrepantes dos princípios bíblicos adotados pela igreja. A senhora faz isso? Sim. Faz? Frequentar a igreja e cultuar habitualmente, a senhora faz? Sim. É isso aí. Eu queria lhe perguntar mais alguma coisa. A senhora tem conhecimento que o lar Adalgisa cometeu alguma irregularidade antes de 2006? Ele não existiu. Não existia? Não. É só. Mas alguém tem pastor Josiel. Gostaria de consignar que o lar Adalgisa não existia antes de 2006. Quando ela citou lá, confio. Desculpa. Não existia no CNPJ, não, né? O senhor sabe que isso é denúncia da convenção, né? O senhor sabe que um é desde 89 e um é desde 98. O senhor está aqui como advogado do pastor Adalberto, eu já vi, conste que o lar não existiu fisicamente e como foi falado pelos pastores que existiu. Ele existe só no CNPJ. Não, a senhora tem o direito de complementar, não tem problema. Ok. Não tem problema. Doutor Josiel, para falar. Cumprimento a todos os presentes, a Juscelene, os colegas. Eu gostaria, assim, para que formulasse a minha pergunta, resumidamente, o que a irmã percebeu de delito com relação ao lar Adalgisa por parte dos 3 pastores citados. Resumidamente, uma palavra, pinga-fogo. É Josiel, né? Pastor Josiel, eu sou membro da igreja. E os lares nunca existiram. Inexistência do lar? Inexistência de fundamentos propostos dentro da lei que eles receberam. O que eu venho a questionar não é se existisse, tem muitos lares, né? A gente sabe que tem muitos lares, mas assim, eu queria saber aonde na Coab Duque, na igreja da Coab Duque, porque já disseram que as casas, lares, foram distribuídas para as mães sociais que tem que ter esse termo assinado por lei, tá? Porque foram voluntárias. Mesmo recebendo ali em torno de 24 a 30 mil por mês, depende, porque teve um convênio que até foi sentenciado porque recebeu duplamente a mesma verba. Então, o que acontece? A questão é, onde estão os 50 certificados de música, 30 de corte e costura, 20 e poucos de elétrica? Onde estão os cursos e as pessoas que assinaram naquela época? Porque por isso foi sentenciado, porque o Ministério disse que não existiam essas listas. Entende? Foi feita lista de presença depois de 2008. Então, o ato ilícito dos 3 citados seria não fornecer certificados, receber verba dupla? Não prestaram contas, nem para nós, nem para a prefeitura, nem para o lugar público. Então, inclusive, isso é a palavra do Ministério Público, né? Resumindo, então, só para mim identificar o delito. Com a inexistência, seria o pastor Adalberto, pastor, enfim, os outros 3 ali que você cita, né? Eles cometeram o delito de ter um lar inexistente. É isso? Tá? Um lar que recebeu verbas. Tá. No segundo... Desvio de verbas. Tá. Segundo desvio de verbas. Mais algum outro delito? Dos pastores, esse? Com relação ao lar Adalgisa. Tá. Primeiro identifiquei aqui... Não, é que vou te falar bem a verdade, pastor José. Foi uma surpresa para mim que isso aí existia, né? Agora em 2018, né? Mas qual é o crime que tu vê nisso para mim? Doutor, eu acho que ela já explicou, doutor, que o lar existe no CNPJ por... doutor, eu gostaria que ela expressasse. Mas eu não posso... O senhor orienta ela para ela responder. Não, doutor, assim, com a sua permissão. O lar, ela já disse mais de uma vez, o lar existiu no CNPJ, disse que tinha investimentos, recebeu verbas e nunca prestou conta do que fez com as verbas. Disse que tinham mães que cuidavam de crianças, não existiu.
É a alegação dela, não existiram essas mães. Disse que existia treinamentos, cursos que nunca foram prestados. Essa é a pauta. Tá. Mas algum delito que você Sim, identificou? mas o delito principal, que eu acredito que é o último colocado, pelo que eu estou vendo, assim, em alguns lugares, é o delito da mentira. O pastor Adalberto me falou para mim no telefone que, graças a Deus, eu vi com quem estava dando de 2 anos para cá e comecei a gravar minhas ligações. Que se eu não tivesse pegado uma carta de recomendação e as gravações, eu estava... né? Então o que acontece? Ele mentiu que não tinha parte, que ele foi só figurativo, não fala das leis de recebimento, ele fala que não sabe. Nesse período, quantos meses foi recebido dela? 9 anos. Mensalmente Das ou 3 anualmente? leis, desculpa. Tá, As 3 mensalmente leis. ou anualmente? Mensalmente. Tá, mas eu não sou leigo no negócio. Mas para receber verba não tem que ter prestação de contas? Sim. Por isso que a prefeitura está sendo processada junto. E na verdade, nós estamos aqui não estamos para falar do processo. Não, estou falando do período. A senhora está falando que não houve prestação de contas. A senhora está dizendo não houve prestação de contas. Não. Se não há prestação de contas, não recebe Não verba. recebe. Mas e como é que receberam? Mas eu tenho ali mesmo, ali dizendo que ele Não tem isso prestação eu de quero contas. entender. Sim. Como é que receberam? A se não própria houve prefeitura, os prestação? documentos que eu peguei, não falam prestação de contas. Complementando, seriam esses delitos que você identificou em relação ao Lar Adalgisa. Mais algum outro delito que você A conseguiu? mentira do pastor Couto em relação ao Lar Adalgisa, a mentira do pastor Adalberto em relação ao Adalgisa, a confirmação que nunca recebeu, a confirmação que nunca existiu, a não ser alguns cursinhos, como eles mesmos relatam no áudio. Tirando isso, na verdade é tudo, né? Esses são os delitos que você conseguiu identificar. Eu percebi na tua explanação que havia ali mães... Não, na verdade não foi na minha explanação, foi na explanação do pastor Jurandir. Não, mas a primeira Mães pessoa que falou, mãe voluntária, mãe social, a primeira pessoa que falou, Sim. você inclusive acho que leu um artigo, uma lei. Isso. Deveria, inclusive acho que foi um dos pedidos que você fez, deveria apresentar a carteira assinada. Sim, ou esse documento colocando como voluntário. Aí agora vem a minha pergunta. Dessas pessoas que provavelmente fizeram parte lá ou não fizeram, alguma delas te procurou para você falar em nome delas? Na verdade, pastor, eu tenho a pessoa que fazia nota fiscal falsa para esse lar, fria. Eu tenho 2 pessoas com carteira assinada que faziam. Não entendi bem. Teve um período que se apresentou notas. Nessa prestação de notas, tinha pessoas nesse mercado que emitia notas para o Lar Adalgisa. E eu tenho 2 pessoas com carteira assinada que fizeram as notas nesses Notas falsas? Ela disse notas falsas? frias, né? Fria e falsa. Você me entende? Entende? Eu tenho a testemunha que fez o cursinho, realmente teve. E dessas pessoas, alguma lesada? Alguém foi prejudicado? Só 400 crianças por dia. Sim, mas Sem procuraram? comer e Não, sem... isso é uma dedução tua ou você identificou essas pessoas Desculpa, entraram em mas contato? quando o senhor pega... Eu trabalho em comunidade carente e eu sei como é que é uma criança tomar caldo de água do feijão para dormir de noite, para não dormir chorando. Então, assim, quando o senhor tira de uma comunidade carente, pressupõe-se que as mães tinham salário, as mães recebedoras tinham salário abaixo de R$600 para receber esse auxílio da Adalgisa. Abaixo de R$600. Não, daí eu o só senhor queria faz ver, ideia. só a minha dúvida, eu estou te perguntando se tem a pessoas testemunha. lesadas, pessoas que foram prejudicadas... Não, nós não sabíamos que isso houve recebimento. A gente não sabia desse processo. Então você não foi procurada, né? Doutor, são 400 crianças que deveriam receber pelo que Mas a estaria gente não dentro do sabia. documento Não, eu só e quero- nunca receberam. Mas como é que elas vão existir saber essa se não pessoa? receberam?
sabia. Uma pergunta, é um questionamento, porque você, de repente, Entendi. foi procurado por alguém que foi lesado nesse processo. Não existia um lar para a pessoa ir lá e dizer assim, olha, eu não estou recebendo a comida. Então tá, então existiu a proposta de fornecer essa ajuda para essas crianças, só que não foram ajudadas. Tá, então, mas Juscelene não foi procurado para que fosse um convênio que na versão dela, da Juscelene, não foi cumprido o convênio, é isso? As pessoas, então não houve. O que eu quero saber se tem pessoas que estão se sentindo lesadas e estão reivindicando também, tanto as de carteira que deveriam ter a carteira assinada, como as que receberam o alimento ou não deixaram de receber o Pastor, alimento ou não existiu. Como que alguém vai se sentir lesado por uma coisa que não sabia que estava por receber? Não, agora você está me explicando, é a minha pergunta. O senhor me entende? Que não tem como você ter uma testemunha. Não, eu entendi. Eu queria saber se tem mais alguém. Houve uma mãe, por exemplo, né? Chegou lá e ela não sabia que tinha direito a esse convênio, senão estava linchado, né? Uma mãe chega, Juscelene, eu deveria ter minha carteira assinada, não tem. Então, na verdade, ninguém lhe procurou, então. Isso partiu de iniciativa sua de fazer essa denúncia. Declaro. Ninguém me ajudou. Só que ao longo do tempo do Lar Adalzija, tá? Ao longo do tempo do Lar Adalzija, as pessoas, depois que eu ouvi na prefeitura, aquilo lá era uma vergonha, tu soube, eu vi aqui numa reunião, pô, mas ele fechou e bababá, aquela coisa, né? Não posso colocar os irmãos no meio, porque não me autorizaram. E assim, mas Lar Adalzija, daí começou a vir uma informação atrás da outra. Pra mim foi tão deprimente, eu quero que vocês acreditem que foi a coisa mais depressiva que eu ouvi na minha vida. Não, e aí eu fiz meu questionamento se mais pessoas estariam na mesma condição de você, lesada, prejudicada, apavorada. Daí a igreja, né? Todos os membros da igreja. Aí a nossa igreja está sendo, né? Todos os membros da igreja. Imagina, vai na prefeitura e pergunta sobre o Lar Adalzija lá em qualquer segmento, que vergonha que é. A irmã estava congregando em que congregação hoje? As últimas 3 ceias foi aqui no Centro de Eventos, na presença do nosso pastor Carlos. Agora nesse ano? Tive que ser na frente do homem, né? Porque daqui a pouco ele nesse ano agora? Até março começar a pandemia. A última foi em março. Mais alguém que tem alguma pergunta? Eu quero conduzir aqui para nós fazer o encerramento, fechamento. Não queremos também que pastores de longe, eu acho que o mais longe sou eu, 570 quilômetros. Difícil para estar aqui. Temos compromissos todos nós, né? Queremos também ser pesados da nossa irmã e dos companheiros que vieram de longe. Se mais alguém tem alguma colocação, alguma pergunta, tem todos em liberdade. Quero que vocês tenham liberdade, depois por último dar a palavra novamente à Juscelene, para que ela tenha toda a liberdade de concluir como achar melhor a sua participação nessa convocação. Mais alguém? Todas as perguntas que foram feitas, eu vou fazer também. Respondido. Pastor, sim. A partir do momento que ninguém mais tiver nenhuma pergunta, eu gostaria de uma fala. Um minutinho, se é possível. Tem? Com licença, um momento. Em primeiro lugar, quero dizer que me sinto muito honrado de estar na presença dos senhores. Só o seu nome para mim. Ronaldo Matias Schneider. Ronaldo Matias Schneider. Estou muito honrado de estar na presença dos senhores. Também sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu participo da igreja na Hamburgo Velho, né? O meu pastor Evandro, que está lá hoje conduzindo os trabalhos. Quero dizer que tenho um enorme respeito por todos. Acredito que essa mesa aqui está em busca da verdade. Não é porque o advogado se posiciona desse ou daquele lado, isso é o nosso trabalho. É isso aí. Então, quero manter sempre um diálogo harmônico, né? Com urbanidade, como nos diz nosso estatuto, né? Como foi hoje aqui, parabéns a todos. Eu concordo com o senhor quando o senhor disse que o senhor foi sempre muito bem educado. Nunca, eu da minha parte, vi o senhor com uma postura exemplar. Obrigado. Então, gostaria de dizer para os senhores que, pastores, doutores, foi da minha parte, fui bem recebido e
Quero pedir desculpas se em algum momento extrapolei aquilo que poderia ser o básico, o normal. E é isso. Acredito que a mesa vai conduzir esse processo de uma forma sem... Justa. Exatamente, de uma forma imparcial. Está fazendo o seu trabalho, vai levar para a mesa diretora. Aí, se a mesa diretora resolver qualquer outra coisa, como o pastor disse, que quem comanda não se sabe porque... parte, né? O conselho faz essa parte de ouvir todos. Exatamente. Não se sabe porque a mesa diretora aguardou tanto tempo para me convocar. A gente ouve e depois passa para o juiz. A gente não sabe porque tanto tempo foi levado para a mesa diretora ali. Também não sei. Como eu disse antes, gostaria que tivesse sido bem antes. Quero pedir ao senhor que na próxima reunião que possa ser conduzida, se eu ainda estiver patrocinando a minha cliente, que se possível com um pouquinho mais de antecedência, ainda bem que nessa época agora os colegas sabem, as audiências estão canceladas, então o tempo nosso ficou um pouco mais amplo em alguns momentos, para que a gente sempre possa se organizar de uma forma mais tranquila, né? Essa convocação por menos de 24 horas. Né? Para nós, que nós também tínhamos tanta urgência de fazer isso logo, que a gente teve que assodar as coisas e não era para ser assim. A gente sempre procura convocar com no mínimo 7 dias de antecedência, mas não teve como, até porque, como você mesmo sabe, a gente tem um processo eleitoral pela frente, e eu sou da comissão eleitoral, sou secretário da comissão eleitoral, estou até aqui no trabalho para dividir o estado em regiões, a votação vai ser manual. Isso é uma informação vai ser que está... manual? Sim, mas isso já está no site da votação. Sim. A votação vai ser manual, isso nós abrimos e todos os pastores sabem. Não tem como fazer por urna eletrônica, porque o TRE está fechado e não libera as votações. Por isso que ontem foi feita uma votação online para alterar apenas o artigo 64 do regimento interno, para permitir uma votação de outra forma, porque no artigo só previa eleição por urna eletrônica. Então nós tivemos que alterar o estatuto, para registrar o estatuto alterado agora, o regimento interno, para depois promover uma eleição ou online ou manual, conforme for decidido pela comissão eleitoral. A gente vai ainda ter reunido dia 4 para fazer isso. Então é isso, crendo que todos nós também temos outros a fazer, né? Quero me despedir de todos. Gostaria de um abraço, um aperto de mão. Vamos ficar só no... Eu quero só, encerrando aqui, agradecer aqui a presença da Juscelene e dos doutores que lhe acompanham. E eu preciso dizer uma palavra, que isso é uma coisa de foro íntimo, meu. A minha maior meta é morar no céu. Então, tudo que for feito, tudo que for dito, tudo que nós fizermos, não é com o interesse de prejudicar ninguém, de acusar ninguém, de denunciar ninguém, de querer achar culpado, não. É de defender o reino de Deus e de estar em paz com a minha consciência. Eu tenho que pôr no travesseiro toda noite, e a Bíblia diz, se a tua consciência não te condena, tem paz com Deus, isso diz a Bíblia, né? Então, eu quero só deixar bem claro que, irmã Juscelene, a senhora tem nosso apreço. Eu quero mais uma vez frisar que eu vim aqui para receber com todo carinho, com toda educação, de maneira nenhuma, se alguma palavra lhe magoei, me perdoe, porque só quis conduzir aqui, embora não tendo o conhecimento de todos os detalhes, que eu não tenho tudo, porque eu cheguei agora no conselho, mas quero lhe dizer que aqui as portas estão abertas. Se formos convocados de novo, vamos estar a postos. Se tiver que a senhora ser chamada de novo, vamos lhe ouvir com muito carinho. E a minha meta é morar com Jesus, que está muito breve para voltar a buscar a igreja, e esse é o desejo do nosso coração. Se a senhora tiver mais alguma colocação, tem franqueado a palavra para fazer suas considerações finais, e depois nós vamos então orar para encerrar. Sim? Sim. Com relação ao meu questionamento, eu quis assim identificar exatamente as palavras, os delitos, para que ficasse separado aí, o emocional com o racional. Então, foi exatamente para identificar qual o delito que você percebeu. E às vezes na fala a gente até percebe um pouco de emoção, né, se emociona e aí acaba, às vezes, é mágoa, às vezes é delito confirmado, enfim. Pensa, então, né? Diante da igreja o também. meu questionamento ali para identificar da tua parte o que tu percebeu de delito, né? Então você acabou confirmando ali mentira,
má gestão, né? Enfim, eu acho que não sei se anotaram todos, mas eu percebi foram cinco itens ali, eu acho, né? Que você conseguiu vislumbrar. E acrescentando a minha pergunta, se mais alguém se havia manifestado lesado, né? Porque você mencionou toda a igreja, no caso, né? Foi isso, né? Sim. Toda a igreja sentiu-se lesada. Sim. Dentro do fato da algista. Sim. Então, é aqui a minha participação, sem mérito, né? Só questionamento para não ficar dúvida, né? O que é sentimento, o que é razão, o que é um pouquinho de mágoa, com certeza tem, né? Não tem não. Então, tá. Então seria isso. Obrigado, pastor Josiel. Senhor Juscelino, sua palavra final. Quer fazer alguma coisa, dizer mais alguma coisa? Fique à vontade. Eu agradeço a vocês me receberem, né? Me perdoem se eu fui defensiva. Gostaria que vocês entendessem o porquê. Fui muito defensiva, mas eu venho recebendo. Pode falar. Você chegou armada e com armadura. Sim. Armadura. A gente quis lhe desarmar. E viu que a nossa intenção não era ferir ninguém, a nossa intenção aqui é conhecer os fatos. E isso certamente será feito assim. Muito louvado. Viu? Nós não e me conhecemos. deixa aliviada, pastor. Sim. Que vocês ouçam. E toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, vocês me liguem. O telefone está no meio das denúncias. Porque vocês têm liberdade. Eu não sou uma leprosa, não sou uma pessoa que está atacando a igreja, e muito menos pessoa de pessoal, né? Eu estou atacando uma figura pública que está nos dirigindo e é para nos dar o exemplo. Mas sim, vim na defensiva. Não, isso é óbvio. Porque é natural eu fui muito. Se eu mostrar todas as ameaças se que eu eu tenho exemplo, aqui, se eu, por exemplo, for chamado para depor numa situação minha pessoal e eu sei que eu estou numa pressão, eu vou chegar na defensiva. Isso é óbvio. Isso é então, natural do ser humano. Claro que eu não sei quem é quem, do tipo, eu odeio essa mulher, como fala o outro, como fala o Uradi lá, essa mulher. Gente. Eu acho que partindo do princípio do que eu disse há pouco, se quisermos morar no céu, não pode ter ódio. Eu entendi, eu acho que o perdão é o principal caminho. Então, assim, ó, eu me senti, posso ter chegado na defensiva com certeza, até porque o pastor Jurandir, ele defende Lara Dalzige, então fica muito estranho, né? Mas eu não disse nada. Ele não está como defensor aqui, está como assessor aqui. Mas eu não disse nada contra a senhora. Mas entendeu a defensiva, né? Então, assim, eu e a senhora estamos aqui, ó. Então, só no cotovelo. Um último requerimento. Sim. Que seja enviado para o meu e-mail a gravação, por gentileza. O pastor Jair, pega o e-mail com ele. O pastor Jair está gravando. Então agradeço vocês me receberem. Gostaria muito que isso não tivesse a amplitude que teve. Muito. Todas as pessoas sabem que estão me acompanhando. Tá? Mas, infelizmente, não quiseram resolver de uma maneira interna. Muito bem. Tá? Nós vamos ficar em pé fazer uma oração. Esse 70 Nós vamos fazer uma oração, meus irmãos. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos que vieram de longe e deixar registrado aqui a minha gratidão ao pastor Jerônimo em ter confiado em nós, porque ele é o coordenador, não pôde estar por causa da idade, da saúde. Ter delegado e confiado em nós, porque não somos nada. Se não fosse nós nos ajudarmos uns aos outros, não chegaremos a lugar nenhum. Somos apenas servos, apenas cooperadores. Tá? Então, quero orar pela irmã Juscelene, que Deus continue abençoando, porque a própria Bíblia diz que Deus passou para Abraão uma promessa que segue até nós hoje. Aqueles que tu abençoar serão abençoados, que tu amaldiçoar serão amaldiçoados. Então a gente quer só bênção, não quer maldição para ninguém. Né? Aquilo que Deus faz, é Ele que faz, segundo Ele, como justo juiz faz em todas as situações, tanto com ímpios como com justos. Agora, nós que queremos morar no céu, estamos pautando a nossa vida pela palavra de Deus. E é esse o nosso desejo, que a palavra de Deus e a verdade, sobretudo, prevaleça, né, em todos os sentidos.
Soberano Deus e eterno Pai, obrigado. Nós levantamos as nossas mãos sem ira, sem contenda, nesta tarde, aqui nesta reunião do Conselho de Ética e Disciplina da Convenção, juntamente com a assessoria jurídica. Queremos também pedir as tuas bênçãos sobre a vida da irmã Juscelene, sua família, também os amigos e irmãos que lhe acompanham, todos os nossos irmãos que aqui nesta tarde deram um pouco do seu tempo para o teu reino, para juntos, Senhor, nós conduzirmos aquilo que está chegando às nossas mãos com muito critério, com muita equidade, para que o teu nome em tudo seja glorificado e os fatos, as situações sejam apuradas de acordo com a tua vontade e de acordo com a verdade. Pedimos, ó Pai, que a tua bênção possa estar sendo perpetuada na vida de cada um dos teus servos e que as tuas misericórdias, que são novas a cada manhã, possam, Senhor, perdurar sobre as nossas vidas de geração em geração. Abençoa-nos e abençoa o teu povo na terra, a tua igreja, a nossa nação brasileira. Abençoa, Pai, livra-nos de toda malignidade, de todo mal, guarda as nossas famílias e nos dê a tua bênção e a tua paz. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Permita-me cumprimentar a pessoa a sair, em nome do nosso conselho.